dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do PET volume 2, semana 3. Pegue o seu caderno e vamos conferir as respostas. Bem, pessoal, a primeira questão é do Enem de 2016 e traz um fragmento do romance Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Ressaltando para vocês aqui o que significa epígrafe. Epígrafe é como se fosse um texto introdutório, um texto de abertura. Nesse texto ele mostra uma preocupação com a compreensão do leitor. Ele fala diretamente com o leitor quando ele diz: se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, e assim busca uma proximidade com o mesmo, se preocupando em clarear para o leitor, oferecer lunetas para que ele possa penetrar no livro e enxergar aquilo que não estiver tão claro ou totalmente escuro. Após a leitura do fragmento, nós temos a seguinte questão. O fragmento do romance Esaú e Jacó mostra como o narrador concebe a leitura de um texto literário. Com base nesse trecho, tal leitura deve levar em conta: alternativa A, o leitor como peça fundamental na construção dos sentidos. Essa era uma característica muito importante em Machado de Assis. Ele valorizava o leitor, ele tinha o leitor como uma peça importante para construir o sentido da sua obra. Então, essa preocupação com o entendimento do leitor, com a compreensão do leitor, está presente, inclusive e principalmente nesse fragmento que nós acabamos de ver. A questão 2 também é do Enem e traz aí um fragmento de Missa do Galo, variações sobre o mesmo tema, também de Machado de Assis. No fragmento desse conto, ir ao teatro significa ir encontrar-se com a amante. O uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa... Antes de dar a resposta, vamos relembrar o que é eufemismo. Eufemismo é a suavização de uma ideia. Por exemplo, ao invés de ele falar encontrar com a amante, que é algo mais pesado, ele substitui por ir ao teatro, que é algo mais suave. É a mesma coisa que trocar a expressão morrer por a expressão descansar em paz. Então, isso é eufemismo, tá bom, pessoal? Voltando à questão, o uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa, letra E, suavizar uma transgressão matrimonial. O eufemismo é sempre usado para suavizar uma ideia, torná-la mais leve. Número 3, mais uma questão do Enem, fala um pouquinho sobre José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, que são obras muito famosas da nossa literatura. E lá no finalzinho diz o seguinte: para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito está digitalizada. Questão: com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que... Letra D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. No número 4, nós temos aí a poesia de Olavo Bilac, que diz o seguinte: a pátria ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui, perpetuamente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar, entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com o seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este, imita na grandeza a terra em que nasceste. O poema A Pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na Primeira República.
O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto, na medida em que, alternativa B, a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo. Observem nos versos finais que ele diz assim: vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece, imita na grandeza a terra em que nasceste. Ele fala também que quem deposita o seu suor nessa terra recebe o pão que o alimenta. Ou seja, ele quer mostrar que com o esforço do seu trabalho individual, você pode enriquecer, você pode crescer, sem depender do governo ou de qualquer outro tipo de ajuda. O próximo texto é um fragmento de Negrinha, de Monteiro Lobato. Após a leitura, nós temos a seguinte questão: a narrativa localiza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela letra D, resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto, quando diz o seguinte: a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças, vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes. Nunca se afizera ao regime novo essa indecência de negro igual. Ou seja, essa senhora de escravos era resistente em aceitar a liberdade dos negros, né? Ela achava aquilo uma indecência. Para ela, o negro não era igual ao branco. Então, por isso, a alternativa é a letra D. Bem, gente, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, entre em contato e continue firme nos estudos em casa. Até a próxima semana. Um abraço.